Nesse vídeo, eu tenho a missão de te explicar da maneira mais rápida que eu conseguir como você pode encontrar a melhor rota partindo do ponto onde você está hoje até a aprovação no curso dos seus sonhos. Eu vou te mostrar como otimizar a sua trajetória para que você não precise ficar 2, 3 ou até mais anos estudando até a conquista do seu objetivo. Além disso, eu vou te mostrar um detalhe que eu chamo de o óbvio ignorado, que tem o poder de mudar a sua preparação para o Enem. Eu não estou falando aqui de pequenas dicas para aumentar 5 acertos aqui, 10 acertos ali. Eu estou falando de uma coisa que tem o poder de mudar completamente o seu jogo e até a forma como você enxerga o Enem. E isso é algo tão evidente que parece incrível como foi ignorado até agora. Para que você possa entender esse óbvio ignorado, eu vou te explicar 3 coisas. Primeiro, como definir o seu destino, que é algo relativamente fácil, mas que pouca gente faz do jeito certo. Segundo, como definir a sua localização atual, utilizando a ressonância magnética dos erros. Terceiro, eu vou te explicar, finalmente, como encontrar a melhor rota até a sua aprovação, utilizando um método ouro de aluvião. Depois, eu ainda vou te explicar o que você deve fazer antes desses 3 passos, na fase aquecendo os motores, e o que você deve fazer quando estiver na reta final, na fase sprint máximo. Então vamos lá, esse vídeo é para você que quer passar num curso concorrido, como medicina, direito, engenharias, odontologia e por aí vai, utilizando a sua nota do Enem. Pode ser que você já esteja estudando há 1, 2, 3 ou até perdeu as contas de quantos anos está estudando e sabe que continuar fazendo as mesmas coisas não vai te trazer um resultado diferente do que você teve até agora. Você aí que tem até calafrio de imaginar ter que estudar tudo de novo, todos aqueles assuntos teóricos que você já está exausto de ver. Pode ser que você já faça cursinho presencial ou online, mas quer conhecer uma metodologia para encurtar o seu caminho até a aprovação. Você que sabe que não pode confiar 100% do seu estudo somente a assistir aulas e resolver as questões que estão lá na apostila. Pode ser que você não seja mais um adolescente. Pode ser que você já tenha outra graduação, você que é engenheiro, advogado, enfermeiro, nutricionista, já trabalha, mas quer voltar a estudar para entrar no curso dos seus sonhos e sabe que precisa ser muito eficiente para conseguir concorrer com a molecada que tem o dia inteiro para estudar. Pode ser que você esteja começando a estudar agora e já quer começar do jeito certo. Você que olha aquela imensidão de conteúdo no YouTube e fica igual criança em parque de diversões, ou seja, sem saber por onde começar. E pode ser ainda que você esteja no ensino médio e quer entrar na faculdade direto do terceirão. Aí sim, hein? Se você é essa pessoa, você tá de parabéns. Por fim, também pode ser que você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo e talvez seja o pai, a mãe, o tio, o avô, amigo, namorado, marido, esposa dessa pessoa e você achou o método interessante e quer entender como que esse método pode ajudar o seu filho, filha, sobrinho, cachorro. Por outro lado, esse vídeo não é para quem se ilude achando que vai se destacar dos milhões de participantes do Enem só por força bruta, estudando 8, 10, 12 horas por dia. Esse vídeo não é para quem está focando em outros vestibulares. Se você vai fazer outros vestibulares, mas também vai fazer o Enem, esse vídeo com certeza vai te ajudar. Porém, se você está focando apenas em vestibulares tradicionais, esse vídeo não é para você. Esse vídeo também não é para quem está estudando para concursos públicos. E, obviamente, esse vídeo não é para quem quer uma fórmula mágica. Dentro do GPS do Enem, nós acreditamos que existem atalhos. Eu já ouvi dezenas de pessoas falando que não existem atalhos. E com sinceridade aqui com você, essa é uma das maiores besteiras que eu já ouvi. De acordo com o dicionário Oxford, o que é um atalho? É um caminho secundário derivado de um principal, pelo qual se encurtam distâncias e ou se chega mais rapidamente ao lugar de destino. Vou te dar um exemplo. Imagine você ter que seguir o mesmo caminho que o Isaac Newton percorreu para descobrir como funcionam as leis que ele desenvolveu. Não seria muito mais rápido e eficiente você ler um livro didático que está tudo explicadinho ali? Mas, mesmo com esse método, você vai ter que percorrer esse caminho.
vai ser dolorido, vai ser cansativo. A diferença é que você vai ter um GPS na sua mão. Agora, olha só o que aconteceu com alguns de nossos alunos. A Rayane tinha apenas 16 anos, estava na metade do terceiro ano dela e foi aprovada para medicina na Unemat. Olha essa outra. Oi, professor, obrigada por tudo. Se eu acertei alguma coisa, foi porque você estava lá insistindo para eu fazer o exercício. KKKKK. A Ana tirou quase 800 pontos em matemática e foi aprovada para direito. O Ricardo estava numa situação bem diferente. Ele já era formado, tinha família, tinha filha pequena, trabalhava de plantão, mas mesmo assim ele conseguiu ser aprovado para medicina. Agora, olha o Lucas. E aí, professor, acabei vindo aqui, eu passei na segunda chamada em civil. O Lucas foi aprovado direto do terceiro ano dele, com apenas 17 anos. O André fez o Enem e a FUVEST esse ano. Ele conseguiu 154 acertos no Enem, o que é uma quantidade muito alta. Para você ter uma noção, eu passei em quinto lugar para medicina quando tive essa mesma quantidade de acertos. Ele também foi muito bem na FUVEST e agora a gente está na expectativa, aguardando a segunda fase da FUVEST, as notas do Enem e o resultado do SISU. O Matheus também teve um ótimo desempenho no Enem, também acertou 42 questões das 45 de matemática, assim como o André fez. E é uma quantidade tão absurda que apenas 0,07% dos alunos conseguiu no último Enem. E ele também está numa situação parecida com o do André, aguardando as notas do Enem e o resultado do SISU. Tem também alguns resultados meus, que eu vou te falar um pouco mais para frente. E tem um monte de print, como esses que estão aparecendo aí na tela, de pessoas que tiveram o resultado porque entenderam como funciona a metodologia de estudos, que você vai conhecer nos próximos minutos desse vídeo. Antes de eu te explicar toda a estratégia, eu vou te deixar um vídeo curto aqui com algumas histórias de pessoas que já viveram o que você quer viver, para você se inspirar nisso. Você fala aí de matemática, mas você tirou quase 800, né, de matemática. Você fala assim, não sei nada, mas você tirou quase 800, tirou 786. Eu digo que, na verdade, eu fiquei decepcionada porque eu queria acertar 30 questões. E eu acertei, acho que 28. E, pra mim, isso foi a pior coisa do mundo. Fiquei triste. Você me conhece, tá? Trabalho já. Trabalho de plantão, tenho filho. Tem um monte de outras coisas pra fazer. Então, cara, eu estudo no tempo que dá. Não tenho o dia inteiro pra estudar. Não tô fazendo cursinho. Então, velho, eu tenho que focar no que eu preciso melhorar mesmo. Inclusive, foi de extrema importância porque tinha até um colega meu que ele tirava nota maior que eu na prova lá da escola. Chegou na hora do Enem, principalmente ali na matemática, acabei tirando a nota maior que ele por conta do tempo. Tenho, assim, plena convicção que todas as fáceis e a maioria das intermediárias eu acertei mesmo. Assim, eu sabia mesmo. A gente estava falando dos seus acertos, né? Você acertou 39 de linguagens, 39 de humanas, 35 de naturezas e 37 de matemática. Você lembra as suas pontuações em 2022, no ano passado? Eu acho que foi assim, 33 linguagens, 32 humanas, 21 naturezas. Caramba. Ou seja, eu saí de 21 para 35. E em matemática, ou foi 32 ou foi 33, não lembro. Não lembro exatamente. Legal. Teve uma excelente melhora, né? Principalmente naturezas ali. Sim. Um salto, né? Sim. Demais, cara. Ele ficava muito tempo fazendo uma questão, eu fui direto para as questões mais fáceis, fui resolvendo elas e voltando para as mais difíceis depois. Acabou que no final ele não conseguiu fazer todas e eu consegui. E isso aí deu um resultado muito bacana. Assim, essas questões mais difíceis é você aprender a largar a mão, entendeu? Não seja fominha. Tem que aprender. E também, assim, uma questão de administrar a prova, que é você, tipo assim, você olhar a questão. Se você saber identificar se ela é fácil, intermediário ou difícil. E aí, se você olha a questão, sabe que ela vai te tomar um pouco mais de tempo, e que nessa questão do... Como chama? É TRI? Nem lembro mais. Do TRI, eu já tava com TRF1 na cabeça, porque eu tive lá despachar um processo, mas enfim. Essa questão do TRI, de você saber que a difícil vale menos nota se você não acertar as fáceis. Então, você saber simplesmente pular a questão e voltar depois, entendeu?
Isso foi bastante importante também. A gente tá olhando só a quantidade de acerto. Não dá para saber o TRI por conta de toda a questão lá, que é estatístico, tem a ver com os outros alunos e tudo mais e tal. Tem a ver com a própria prova, né? Se um ano é mais difícil, outro ano é mais fácil, altera lá o TRI. Mas, cara, você foi muito bem, velho. Tipo, não é fácil tirar 39 no dia 1 e 35, 37 no dia 2, né? 37 de matemática. Se tiver uma boa coerência, pode dar um super notão. Às vezes até bater um 900 mais lá, né? Sim, pode ser. Ou beirar ali, né? Sim. Então a gente vai ter que esperar e a redação também, né? A redação sempre é uma caixinha de surpresas. Então, só dando um contexto bem rápido aqui, a Ana estava lá comigo, né, na época, e foi aprovada para Direito, né? Porque você falou que estava lá em Brasília, né? Ela Tava. estava lá em Brasília. Que massa. Sim. Mas, em geral, você não precisa estar lá sempre, né? Não, eu fui excepcionalmente, porque na verdade eu estava em um escritório aqui que tem filial aqui e a sede é em Brasília. Aí a gente foi visitar a sede para ver como é e tudo mais. É por isso. Cara, eu lembro, foi feliz, né? Foi assim, realizei meu sonho ali. Tava toda hora atualizando ali a lista do Enem para ver se tá atualizado, ver se chega logo. Aí, cara, eu vi meu nome lá, primeiro você nem acredita. Você fala assim, nossa, que é isso? Será que realmente é isso aqui mesmo? Aí eu entrei lá no site, fiquei lendo um bando de documentos e via meu nome lá, falei assim, ó, é sério isso aqui mesmo? Tá aqui mesmo. Olhei, peguei, falei, voltei pra casa, né? Falei com meu pai ali, falei que eu tinha passado, mandei mensagem pra minha mãe, foi top. Fizemos até um churrasco na época, convidei você lembra? Claro, pô. Tem a foto aí, né? É. Mas foi bem bacana, cara. Foi um top. Cara, falando assim, parece que tudo aconteceu da noite pro dia, né? Mas não foi bem assim, não. Eu vou te explicar rapidamente como o método surgiu para te dar um contexto. Tudo começou em 2016. A minha esposa ia fazer um vestibular para arquitetura e se matriculou num cursinho presencial muito renomado e muito caro aqui de Cuiabá. Ela tinha dificuldade com as exatas e, à medida que o tempo foi passando, ela foi ficando cada vez mais para trás e nenhum professor do cursinho ia parar o conteúdo para ajudar ela, né? A gente se sentiu muito frustrado, muito decepcionado com essa situação. Parecia que a gente estava jogando tempo e dinheiro fora. Foi então que eu comecei a ajudá-la fazendo vídeos de resolução de questões de matemática e de física do Enem. O meu canal do YouTube estava crescendo rápido, mas de uma forma constante. Então, um dia eu tive uma das maiores surpresas da minha vida. Quando eu fui olhar as estatísticas do canal, eu vi um pico gigante de inscritos que tinham entrado em um só dia. Fiquei um tempão sem entender, até que um dos novos inscritos me explicou. Um cara que eu não conhecia até então, o youtuber Felipe Araújo, tinha gravado um vídeo recomendando o meu canal. Pra isso eu vou indicar o canal de um cara, quando eu fui fazer o Enem ele me ajudou muito. E infelizmente eu nunca pude agradecer a ele. Então, se um dia ele ver esse vídeo, muito obrigado, tu me ajudou muito. Ó, galera, esse é o canal dele. Eu até não tava conseguindo achar porque antigamente era Opus Play, que eu lembro. E agora tem esse outro nome, YouNerd. Pode parecer estranho o que eu vou te falar agora, mas foi só a partir daquele momento que eu realmente percebi que estava ajudando pessoas de verdade. Até então estava tudo muito distante, parecia que só tinha números e estatísticas, não tinha a proximidade de contato presencial. Aquele vídeo do Felipe me deu muita motivação para continuar e melhorar a qualidade do meu conteúdo. Eu continuei gravando meus vídeos, mas eu sempre pensava que só resolver questões de uma forma isolada não ajudava o aluno a vencer o principal desafio, que é fazer a prova inteira. Por isso, eu decidi criar um tipo de vídeo que até então ninguém havia feito. As resoluções ao vivo. Os alunos gostaram muito desse tipo de vídeo e eu sabia que eu tinha criado algo de muito valor ali. Olha só. Cara, que vídeo incrível! De verdade, eu fui fazendo com você e analisando seu raciocínio e errei uma só. Deveria ter um nerd, que é o nome do nosso canal, para todas as matérias. Eu estaria com minha vaga garantida em Harvard. Agora tenta isso, pessoa. Não tem adjetivo para esse canal. Transcende. 960, ou seja, apenas fechou a prova. KKKKK. Ótimo vídeo. Muito obrigado por disponibilizá-lo para nós, professor. Grande abraço. Formato de vídeo fantástico. Posta mais assim, professor. Obrigado pelo trabalho. Professor, faz mais vídeos desses.
Muito obrigado mesmo. Daqui a pouco eu vou te explicar como que as resoluções ao vivo funcionam. Mesmo com todo o feedback positivo, eu senti a falta de um contato mais próximo dos alunos. Por isso, eu decidi deixar o canal em stand-by e criar uma turma presencial com um número bastante reduzido de alunos. Essas turmas não se restringiam mais somente a matemática e física. Eu estudava todas as disciplinas com eles e ainda dava mentoria sobre métodos de estudo, neurociência, administração do tempo de prova e por aí vai. Eu tive que reaprender tudo de química, biologia, humanas, linguagens, redação e mais do que isso, eu tive que aprender a achar motivação para estudar coisas que não me interessavam nem um pouco. É como diz aquele meme, mais um dia se passou e eu não usei Bhaskara pra nada. Além disso, eu tive que desenvolver métodos mais eficientes para estudar especificamente cada uma das matérias, com foco na aprovação e não somente nos conteúdos em si. Foi nesse contexto que aconteceu uma coisa que eu sabia que ia mudar minha vida para sempre. Eu fiz o Enem, tirei 980 em redação, acertei 86 das 90 questões do segundo dia, que tem matemática e naturezas, fiquei com uma média final de 816 pontos e fui aprovado para medicina na UFMT, na Unemat, na UFRJ e na UFSC, todas na ampla concorrência. Ver o meu nome nessas listas de aprovados foi uma das melhores sensações que eu já tive em toda a minha vida. Para um pouco aí, imagine o seu nome na lista dos aprovados. O que você vai sentir nesse momento? Voltando aqui, com essas minhas aprovações, aconteceu algo que eu não estava esperando muito. Todo mundo começou a fazer uma pressão gigantesca para eu fazer o curso de medicina. Meus pais até ofereceram ajuda financeira para que eu largasse a educação e fizesse o curso de medicina. Não foi nada fácil tomar uma decisão, mas eu cheguei à conclusão que o melhor caminho para mim era mesmo a educação. Eu acredito que eu posso contribuir muito ensinando tudo o que eu sei para ajudar as pessoas que realmente têm a paixão pela medicina a se tornarem médicos e médicas. Mesmo com tudo isso, eu não estava satisfeito com o fato do método estar restrito a tão poucos alunos na turma presencial. Além disso, a tecnologia evoluiu muito rapidamente e hoje é possível ter uma proximidade muito maior com os alunos. Talvez você esteja se perguntando agora, mas que método é esse, Afonso? Primeiro, vamos pensar como é o estudo num cursinho tradicional. Primeiro ponto, independente do nível de cada aluno e da história desse estudante, todo mundo vai entrar na mesma sala e vai ter que assistir rigorosamente as mesmas aulas. Ou seja, o cursinho não consegue fazer uma distinção de quais disciplinas você está melhor e quais você tem mais dificuldade, como foi o caso da minha esposa. E por isso não consegue traçar uma rota individualizada para cada aluno. Ele vai usar a mesma estratégia para todos os alunos, que basicamente é tantas aulas por dia, 5 vezes por semana, com um simulado aos sábados. Segundo ponto, o professor começa um assunto e se aprofunda nele por semanas e até meses. Dessa forma, você não tem a visão do todo e isso prejudica muito o seu entendimento e a sua memorização de longo prazo. E quando ele vai para o próximo assunto, você fica com uma sensação de que já não lembra nada do conteúdo anterior, né? Terceiro ponto, você tem que decorar um monte de informações sem ter uma noção clara do que é mais importante. Por exemplo, no caso do Enem, você precisa dar mais atenção para os assuntos mais fáceis, por causa do TRI. É bem provável que você já conheça o TRI, já tenha ouvido falar que precisa acertar as questões fáceis e médias. Talvez você não saiba, mas isso causa um impacto gigante na sua pontuação. Por exemplo, vamos pegar 2 alunos aqui que tiveram 33 acertos em cada uma das provas e tiraram 920 na redação. Olha só, a diferença entre os 2 alunos que acertaram exatamente a mesma quantidade de questões e tiraram exatamente a mesma nota na redação foi de 75 pontos. Ou seja, o primeiro tem uma nota suficiente para passar para a medicina e já poderia começar seu curso, enquanto o segundo teria que estudar todo de novo por mais um ano. Mas não adianta muita coisa saber isso se você estuda para o Enem exatamente da mesma forma como estudaria para qualquer outro vestibular tradicional, ou seja, estudando conteúdos teóricos, fazendo lista de questões, um simulado de vez em quando. Quando você entende de verdade a importância do TRI, você percebe que todas as etapas do seu estudo têm que seguir
essa mesma lógica. E é exatamente isso que a nossa metodologia faz. Quarto ponto. A cada aula, o professor passa alguns exercícios e questões específicas sobre aquele conteúdo teórico. Nessa lista, você vai encontrar questões de diversos vestibulares. Por que isso é um problema? Por 2 motivos. O primeiro é que, como você só faz questões sobre o assunto que acabou de estudar, você vai ter o que a gente chama de ilusão de competência. Em outras palavras, você vai achar que está sabendo muito daquele assunto, mas na verdade só teve muitos acertos, porque já sabia que todas as questões daquela lista eram daquele determinado assunto. O segundo problema é que quando você não foca especificamente em um vestibular ou em uma banca, você não vai se tornar um expert daquela banca. Por exemplo, você sabia que o Enem não pode ter questões com VUF ou esse outro tipo de questão que tem várias afirmações? Outro exemplo, você sabia que o Enem é a única prova que é focada em habilidades e competências e não em conteúdos? Olha, como que é uma questão de humanas que cobra conteúdos? Vamos ver o que ela pedia. Na província de Mato Grosso, a contenda entre liberais e conservadores virou uma revolta sangrenta que ficou conhecida como. Essa questão era totalmente decoreba. Ou você sabia o nome dessa revolta ou não. Ela não cobrava nenhuma habilidade do aluno. Agora, olha como que é uma questão de humanas do Enem. A definição de sertão descrita no bordado associa esse recorte espacial a... Me fala aí, qual assunto teórico caiu nessa questão? Uma pessoa que só decora um monte de informações e nomes não vai se dar bem com esse tipo de questão. Ou seja, ficar resolvendo questões que não são do Enem não vai te ajudar muito. Na verdade, na maioria dos casos, vai te atrapalhar muito mais do que te ajudar. É óbvio que saber os conteúdos também é importante, e nós damos a devida importância para eles no nosso método. Mas para o Enem, você deve levar em consideração essa outra dimensão, que são as habilidades e competências, que praticamente não é explorada nos cursinhos tradicionais, e isso faz total diferença no seu desempenho. Quinto ponto. Por mais que o cursinho tradicional tenha simulados, ele nunca dá a devida importância para a habilidade de fazer provas. De acordo com a minha experiência, a habilidade de fazer provas é uma das mais importantes para a sua preparação. Lá no dia da prova, você vai fazer um teste para saber quanto conteúdo você sabe? Não. Você vai fazer uma lista de questões? Não. O que você vai fazer é uma prova com 90 questões e, além disso, uma redação no dia 1. E o tempo é rigidamente definido. Estudar a teoria e fazer questões são dimensões importantes, claro, mas a habilidade de fazer provas é crucial para você ter um desempenho extraordinário lá no Enem. Agora que a gente já viu como funciona um cursinho, eu vou te explicar como funciona o método GPS do Enem, que tem 3 passos principais. Primeiro, você precisa definir o seu destino, que é algo relativamente fácil. Eu vou fazer aqui junto com você rapidinho. A gente vai fazer 3 pesquisas bem rápidas aqui no Google e depois a gente já vai para a planilha de definição de destino, só colocar os dados lá que vai sair tudo prontinho para a gente. A primeira pesquisa que a gente vai fazer é a nota de corte. Você vai pesquisar assim, nota de corte, o curso que você tem interesse, a faculdade que você tem interesse, e se você é numa concorrência, se tem alguma cota, L5, L6, você vai ter que pesquisar isso com mais calma se você tiver alguma dessas situações. Mas vamos lá, vou pesquisar aqui, nota de corte, medicina, UFMT, ampla concorrência. Beleza. Aqui a nota de corte ficou 792,68. Ah, e se for direito? Só escrever direito aqui. 727 é a nota de corte para direito. E o que é nota de corte se você não sabe? Nota de corte é a nota que a última pessoa passou naquela situação específica, levando em conta a faculdade, o curso e se tem cota ou se é ampla concorrência. A segunda pesquisa que a gente vai fazer é em relação aos pesos. Você vai pesquisar basicamente da mesma forma. Vamos lá. Pesos, medicina, UFMT. Aqui, ele apareceu como se tivesse pesos, mas ele está falando da Unemat. Então, o Google confundiu aqui. Geralmente, você vai ter que achar o que a gente chama aqui de termo de adesão, que é um termo que a faculdade faz para aderir ao SISU. Eu não vou abrir aqui para a gente não perder tempo, mas eu sei que na UFMT é peso 1 para cada área, né? Linguagens, humanas, natureza, matemática e redação. A terceira coisa que a gente tem que fazer
é em relação aos bônus regionais. Então, eu vou pesquisar aqui. Bônus regional UFMT. Aqui na UFMT tem 15% de acréscimo na nota do Enem para quem fez o ensino médio em Mato Grosso. Beleza, com essas 3 informações, a gente já vai para a planilha. Então, essa aqui é a planilha que a gente desenvolveu especificamente para o GPS do Enem. Como é que ela funciona? Eu vou até me puxar aqui, ó. Aqui, nessas 4 colunas, tem as notas médias dos últimos anos para quem teve aquela quantidade de acertos. Então, se você teve um acerto só, espero que não seja o seu caso, você deve, em média, você vai ter essa nota aqui. Aqui em cima, essa célulazinha azul aqui, são os pesos. Peso para linguagens, peso para humanas, natureza, matemática e redação. É só colocar aqui o número. 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou deixar tudo peso 1, porque o exemplo que eu estou usando é o FMT e não tem pesos diferentes para cada área. O próximo item que você vai colocar é o bônus. Na UFMT aqui, o exemplo que eu peguei, tem 15% de bônus. Porém, pode ser que aconteça na sua faculdade exatamente igual está acontecendo na UFMT, que no SISU 2023 não tinha bonificação e agora em 2024 existe essa bonificação. Se esse for o caso, você vai ter que fazer uma correção da nota de corte, que é basicamente aumentar aquela porcentagem, que no caso aqui é 15%, da nota de corte, que era 792, por exemplo. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou pegar aqui 792 vezes 1,15. A nota de corte, em média, né, não é nada exato aqui, obviamente, né, porque cada ano as pessoas mudam, o TRI muda, mas, em média, a nota de corte tende a ser essa nota aqui, 910. E se você não entendeu por que eu multipliquei por 1,15, fica tranquilo que lá dentro do GPS do Enem você vai, a gente vai pegar na sua mão desde o comecinho lá, desde a matemática básica, se esse for o seu problema. Para não complicar demais aqui, eu nem vou usar os bônus, vou deixar 0 aqui, mas se a sua faculdade tiver bônus, você coloca ali sem problema nenhum. Depois, falta a nota de corte. Então, vou colocar aqui, primeiro medicina, 792, beleza? Colocando esses dados, automaticamente, a planilha já vai te mostrar, mais aqui para baixo, quantos acertos você precisa ter para cada pontuação da redação. Por exemplo, se eu tirei 800 em redação, que é aqui em cima, eu vou olhar essa coluna e vejo aqui, eu teria que tirar 40 acertos em cada uma das provas para bater a nota de corte aqui. É óbvio que nada é garantido aqui, não é que se eu acertar 40 eu já estou passado, né? Não é isso. Se eu tirar uma nota maior em redação, cada vez vai diminuindo a minha quantidade de acertos necessária. Tipo, 960. Se eu acertar 37 questões em cada uma das provas e tiver um TRI ok, né? Não precisa ser aquele TRI maravilhoso que a gente pegou lá com o exemplo daqueles 2 alunos, mas se eu tiver um TRI ok, é bem possível que eu seja aprovado. Agora eu vou fazer um outro exemplo rápido aqui, direito, que eu também pesquisei lá rapidamente, 727. Novamente, a planilha já vai me mostrar automaticamente quantas questões, em média, eu preciso acertar. Então vamos pegar 920 aqui, porque quem quer direito geralmente escreve melhor, né? Tem uma facilidade melhor na redação. Então vamos pegar aqui, com 29 acertos, em cada uma das áreas, uma coerência ok, né? No TRI, você tem uma boa chance de ser aprovado. Obviamente, quanto maior a sua nota da redação, quanto mais acertos você tiver e quanto melhor a sua coerência no TRI, mais você tem chance de ser aprovado. O segundo passo é definir a sua localização atual. Vamos pegar 2 exemplos de alunos fictícios, a Ana Clara e o Gabriel. Imagina que eles querem passar para direito. Eles fazem uma prova do Enem e eles conseguem essa quantidade de acertos aqui. Agora, vamos comparar com o nosso destino, que é a aprovação em direito. Dá para ver claramente que a Ana Clara já bateu a sua meta em naturezas e matemática e poderia focar muito mais em linguagens, humanas e redação. O Gabriel, por outro lado, ele está muito bem em linguagens, humanas e redação. Ele precisaria se dedicar muito mais em naturezas e matemática. Mas isso é óbvio, você deve estar pensando. Exatamente. Esse é o óbvio ignorado que eu te falei no início do vídeo. Me responda com sinceridade. Apesar de ser tão óbvio, por que nenhum cursinho faz essa análise no início dos seus estudos? Por que todos os alunos têm que seguir o mesmo caminho? Estudando num cursinho tradicional, esses 2 alunos iriam entrar na mesma sala de aula e iriam assistir às mesmas aulas durante um ano inteiro.
E isso é muito insano se você for parar para pensar. Calcule a quantidade de horas que cada um desperdiçaria estudando assuntos que eles já têm um bom domínio, em vez de focar nas áreas em que poderiam ter um ganho muito maior na pontuação. Voltando à nossa analogia com o GPS, é como se tanto a Ana Clara quanto o Gabriel quisessem ir para Belo Horizonte, com a pequena diferença que a Ana Clara mora em São Paulo e o Gabriel mora em Brasília. Faz sentido eles terem que seguir o mesmo caminho? A partir de agora, eu tenho certeza que sempre que você vê qualquer método, não só na área do Enem, você vai se lembrar do óbvio ignorado e vai se perguntar: esse método leva em consideração a minha localização atual ou todo mundo precisa seguir o mesmo caminho? Na próxima etapa de definir a rota, vai ficar ainda mais claro porque o óbvio ignorado é tão importante. Além da quantidade de acertos em cada área, nós utilizamos a ressonância magnética dos erros, que classifica os seus erros para dar um diagnóstico ainda mais preciso. É como comparar um raio-x com uma ressonância magnética. No raio-x, você até consegue ver os ossos e até alguns órgãos, mas com a ressonância magnética, você consegue ver tudo nos mínimos detalhes, e isso te permite ter um tratamento muito mais eficiente para resolver os seus problemas específicos de uma forma muito mais rápida. Primeiro, a gente começa com as partes mais óbvias. Por exemplo, em natureza, você começa fazendo análise por disciplina. Você errou mais em química, em biologia ou em física. Depois, você precisa entender o tipo de questão. Vou pegar o exemplo de física. Aquela questão era uma questão teórica, ou era uma questão prática que exigia o uso de fórmulas e cálculos, ou era uma questão puramente interpretativa que dava para resolver só lendo e entendendo a questão, a historinha e as alternativas. Por fim, você precisa saber o motivo do erro de cada questão. Concorda comigo que um erro por matemática básica, um erro por falta de conteúdo e um erro porque você não entendeu o enunciado são três coisas completamente diferentes que vão exigir três tratamentos nessa mesma analogia, né? Completamente diferentes? Finalmente, eu vou te mostrar como encontrar a melhor rota até a sua aprovação, utilizando um método ouro de aluvião. E de onde que vem esse nome? Vamos lá. O ouro encontrado em Minas Gerais era de um tipo específico chamado ouro de aluvião, que tem por características seus depósitos em leitos e margens de rios em pequena concentração. Isso significa que o ouro brasileiro era facilmente explorável. Aqui está a grande chave. A ideia é a gente coletar todo o ouro superficial, que é muito mais fácil de ser explorado, antes de querer aprofundar e buscar os ouros que estão, 10 metros de profundidade. Ou seja, em vez de aprofundar cada assunto desde o início, como o cursinho tradicional faz, a gente vai fazer um estudo por camadas, entendendo o que você pode fazer para conseguir um maior aumento na sua pontuação no menor tempo possível, dependendo da etapa que você esteja. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou te dar o exemplo somente de matemática, usando os exemplos da Ana Clara e do Gabriel que eu usei anteriormente. Então vamos ver aqui. Como a Ana Clara acertou 38 em matemática, ela já estaria na fase herói. Então, o foco do estudo dela não está mais no conteúdo ou fazer questões isoladas. O foco está em fazer simulados e a ressonância magnética dos erros, para preencher as lacunas e já começar a treinar a administração no tempo de prova. Ela não vai precisar ver todo o conteúdo, nem se preocupar com as habilidades e competências do Enem, porque ela já acertou uma quantidade bem alta de questões. Já o Gabriel vai ter que focar muito na base, porque ele ainda está na fase novato para matemática. Mas, por outro lado, ele não vai precisar se preocupar, nesse momento pelo menos, com os assuntos teóricos mais avançados, com habilidades e competências, com a administração do tempo de prova e por aí vai. Ele vai focar somente no ouro que está mais superficial para ele nesse momento, que no caso é matemática básica. É óbvio que é importante você ter uma noção do todo, de todas as etapas, mas o seu foco, a sua energia, você vai canalizar para as ações que vão te dar o maior retorno no menor tempo possível, levando em consideração o ponto onde você está. Voltando rapidamente à ideia do óbvio ignorado aqui. Você não acha um tanto absurdo pensar que esses dois alunos iam entrar na mesma sala de aula, assistir exatamente as mesmas aulas por um ano inteiro num cursinho tradicional? Agora que você já conheceu o método, é possível que você esteja se perguntando: meu Deus, será que eu vou conseguir aplicar tudo isso? Eu sei,
que a princípio parece tudo muito complexo, muito difícil de executar. Mas, dentro do nosso curso, além de ensinar com muito mais calma como cada método funciona, nós também temos encontros semanais ao vivo para fazer a ressonância magnética dos erros, junto com os alunos, também dar um direcionamento para eles. Além disso, as resoluções ao vivo ajudam muito a deixar tudo mais concreto. Como eu te prometi, eu vou explicar melhor o que são essas resoluções. Em resumo, eu gravo como eu resolvo uma prova inteira do Enem que eu nunca tinha visto antes. Eu vou mostrando em tempo real tudo o que eu estou pensando e tudo o que eu estou fazendo. Até o momento, eu já gravei 7 provas inteiras do Enem. 7 vezes o dia 1 e 7 vezes o dia 2. Além disso, eu já gravei outros 79 vídeos de provas reais do Enem, desmembradas em partes menores. Para facilitar a sua vida, a gente colocou os minutos que eu resolvo cada questão. Então, sempre que você fizer um simulado ou uma lista de questões, você vai poder assistir a essas resoluções ao vivo para fazer uma ressonância magnética mais precisa dos seus erros, entender como é possível fazer questões mais rápido, entender como fazer questões difíceis ou aquelas questões que você não sabia todo o conteúdo, entender como administrar o tempo na hora da prova e assim por diante. Essas resoluções ao vivo são tão incríveis que até o David conseguiu melhorar sua pontuação. Opa, parou. Como assim até o David? Relaxa. Isso foi só para deixar o vídeo um pouco mais dinâmico. Deixa eu te apresentar o David Freitas. Ele estuda medicina e, além disso, ele é formado em Ciências da Computação pela UFMT. Ele é parceiro aqui do GPS do Enem. E, sem sacanagem nenhuma, de todas as pessoas que eu conheço, ele é o cara que mais manja de neurociência, método de estudo, inteligência artificial, chat GPT e toda essa parte de tecnologia. Daqui a pouco, ele vai voltar para te explicar umas paradas que vão explodir sua cabeça. Agora, eu vou te falar de como o nosso curso é estruturado. Antes de efetuar aqueles 3 passos que eu te expliquei nesse vídeo, que é definir seu destino, a sua localização atual e definir a melhor rota, todos os alunos vão passar pela fase aquecendo os motores. Essa fase, que é uma espécie de nivelamento para garantir que todos saibam o mínimo necessário para ir bem no Enem, eu vou te mostrar que a sua preparação precisa levar em consideração o que a gente chama de estudo em 5D, que abrange essas 5 dimensões, obviamente, né? A primeira dimensão é a teoria. É a área mais básica de todas, mas é uma das áreas que os alunos mais cometem erros. Eles estudam conteúdos que simplesmente não caem no Enem, fazem resumos que nunca mais vão ver na vida, decoram um monte de informação sem entender a lógica daquele conteúdo e assim por diante. Nós acreditamos que o problema do passado era a escassez. O de hoje é a abundância. Ou seja, se você pesquisar qualquer assunto na internet, você vai encontrar dezenas de aulas. Dessa forma, o método Ouro de Aluvião vai ser crucial para essa dimensão. Dentro do GPS, você vai ter acesso a aulões que nós preparamos para os tópicos mais importantes. Esses aulões vão te dar uma visão geral daquele conteúdo e vão te trazer um ganho muito rápido nas questões fáceis e médias, que, como você já sabe, são as mais importantes para o TRI. Além disso, sempre que você tiver com dúvida sobre algum assunto muito específico, que necessite de um maior aprofundamento ali para você, você vai ter acesso a conteúdos gratuitos e públicos dos melhores professores do Brasil de cada matéria, porém com uma curadoria que a gente vai fazer para você, para que você saiba o que assistir em cada etapa do seu trajeto. Abaixo de cada vídeo teórico, nós criamos perguntas e respostas com a ajuda do chat GPT sobre aquele tópico, que vão te ajudar em 3 momentos diferentes. Primeiro, antes de assistir a aula, você pode fazer o que a gente chama de sobrevoo, né? Dar uma visualizada geral no que aquele vídeo vai falar. Segundo, é o que a gente chama de recall, que você vai fazer logo depois de ter estudado. Você tenta puxar da sua memória as respostas para aquelas perguntas. Essa atividade que parece bem simples, né? Ela melhora muito a sua retenção de longo prazo das informações. Em terceiro lugar, você pode usar para repetição espaçada. Ou seja, quando você quer fazer uma revisão ou quando você tiver com dúvidas sobre aquele tópico, você volta ali e já vai direto para as perguntas e respostas, sem ter que assistir todo aquele vídeo teórico novamente. Fica tranquilo que no nosso curso a gente vai te mostrar como fazer isso de forma simples e efetiva. A segunda dimensão tem a ver com as questões. Como eu te mostrei antes nesse vídeo ainda, você precisa ter muita cautela para estudar por questões do jeito certo. Além disso, com a ressonância magnética dos erros, você vai potencializar muito os seus resultados nessa dimensão.
E isso vai diminuir o medo e a ansiedade que você sente quando você acredita que o seu problema é sempre o conteúdo teórico. Por exemplo, se você erra uma questão de, sei lá, química orgânica, não necessariamente é porque você não sabia a teoria. Você pode ter caído numa pegadinha, você pode não ter entendido o enunciado e assim por diante. Então, você não vai precisar ficar revisando todo aquele conteúdo teórico milhares de vezes. Ainda sobre essa dimensão, nós criamos um banco de questões do zero para estar totalmente alinhado com as nossas metodologias. Ou seja, com ele é possível encontrar mais facilmente as questões que respeitem a sua localização atual e que sejam mais superficiais para você, conforme o método Orville-Avião. Também é possível encontrar questões de uma habilidade ou de uma competência específica, para que você possa ter contato com diferentes abordagens que, no final das contas, seguem o mesmo padrão de raciocínio. Dentro da página de cada questão, ainda existem as resoluções ao vivo, para que você consiga ver como eu fiz aquela questão dentro de um contexto de prova, com a pressão do tempo sobre mim. São diferentes perspectivas para você entender as nuances de cada questão e acelerar muito o seu aprendizado. A terceira dimensão tem a ver com as habilidades e competências. Nessa fase de aquecer os motores, você vai assistir a aulões introdutórios sobre cada uma das habilidades e competências do Enem e, na sequência, você vai resolver as nossas listas 0, 1, 2, que contém todas as questões dos Enems 2020, 2021 e 2022, organizadas por competência e por ordem de dificuldade. Mesmo que você tenha muitas lacunas na parte da teoria, nessa hora você vai perceber como consegue resolver muitas questões do Enem, muitas mesmo, sem ter que dominar 100% do conteúdo. Se você não conhece as habilidades e competências, você vai ficar chocado e vai ficar pensando: caramba, como que ninguém me mostrou isso antes, hein? A quarta dimensão trata de resoluções de provas. Você já deve ter percebido a ênfase que a gente dá nas resoluções de provas, né? Tanto que a gente tem até um pilar exclusivo que te ensina como se portar na hora de fazer um exame. Eu garanto para você que essa é uma das dimensões mais negligenciadas de todas e muita gente não faz uma boa prova, não tem um bom resultado, simplesmente porque não sabe dessas técnicas. Daqui a pouco, quando eu te explicar a fase sprint máximo, nós vamos aprofundar ainda mais esse assunto. A quinta dimensão tem a ver com a neurociência. Eu vou te contar uma história bem rápida aqui. Uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu precisava fazer uma prova de proficiência de italiano. Eu já estava muito focado no Enem e o italiano não era uma coisa assim que me interessava muito nessa época, né? Mesmo assim, eu estudei por 183 dias seguidos, sem pular um diazinho sequer. Eu consegui aprender mais de 3.000 palavras e expressões e eu fui aprovado nessa prova. Por outro lado, 2 pessoas bem próximas de mim, para quem eu ensinei todo o método que eu utilizei e dei todo o material de mão beijada para eles, que eles tinham todo o tempo do mundo para estudar, eles não conseguiram aprender nem, 50 palavras ou expressões. Acho que até menos. Sabe qual foi a única diferença? Foi a parte de neurociência. Eu tive motivação, eu tive disciplina, eu tive foco. Eu sabia que os erros e as dificuldades daquele início do estudo ali são parte do processo. Aí, eu consegui criar um hábito que até então eu não tinha. Eles não. Moral da história: se você não estiver bem regulado nessa dimensão, você pode ter o melhor método do mundo que não vai adiantar nenhuma. É por isso que nós vamos ter um módulo exclusivo de neurociência com o David Freitas. Eu não sei se você já percebeu, mas a nossa cultura tende a acreditar profundamente na ideia do treinamento livre de erros, onde a gente aprende gradativamente um conteúdo e a gente é avaliado de uma forma que parece que querem minimizar o número de erros que a gente pode cometer. E é curioso que o nosso sistema educacional inteiro ele está construído sobre essa premissa. Primeiro, eles ensinam os temas de uma maneira simples, depois você estuda sem ninguém te opor, e depois disso eles fazem uma prova para avaliar o aluno. E em qualquer situação dessa, se as coisas ficarem confusas ou ficarem difíceis, ou é porque você cometeu um erro, ou porque o professor explicou mal, ou você não prestou atenção, ou a prova estava muito difícil, e seja lá o que for, alguma coisa está dando errado, né? Porque os erros supostamente não deveriam estar ocorrendo. Isso na visão das escolas. Mas a ciência, o que a ciência diz? Ela diz que é completamente o contrário. Eu vou te explicar uma coisa. O mecanismo que medeia o aprendizado a nível cerebral, ele se chama plasticidade sináptica.
que é a reconexão de neurônios para criar novos caminhos e para criar padrões de ativação. Isso para recuperação de informação na memória. Mas o fato é que os neurônios, eles não se reconectam porque eles simplesmente estão a fim de fazer isso. Eles fazem isso por um motivo. A biologia, ela é meio preguiçosa e ela só vai mudar quando é extremamente necessário. Então, quando sua mente tem um circuito estabelecido e você se dispõe a aprender algo, mas tudo que você viu só confirma que você já sabe o suficiente daquela matéria, ou pelo menos você acredita que sabe o suficiente, é simples para o seu cérebro. Não vai ocorrer nenhuma mudança, né? Por que isso ia acontecer? Mas, por outro lado, se sua mente tem um circuito estabelecido e você recebe um sinal de erro, um sinal que diz, opa, peraí, isso aqui não está funcionando muito bem. Então, nesse caso, ela vai dizer, bom, não tem jeito, eu vou precisar aprender isso aqui, porque isso aqui eu não sei. E sim, caso você esteja se perguntando aí, isso de fato foi comprovado. Por exemplo, esse estudo aqui, realizado por Cornell, ele avaliou que se você adicionasse uma pergunta aberta que intencionalmente fizesse os estudantes responderem incorretamente antes de dar uma resposta correta, já direto assim, se isso teria algum impacto no desempenho dos alunos em comparação a só dar a resposta correta. E o resultado foi que sim, de fato, o desempenho melhorou em aproximadamente 30%. Cara, eu vou repetir isso aqui. Só adicionando esse passo pequeno antes de começar a estudar, você pode melhorar seu desempenho em até 30%. Então, por mais clichê que pareça, realmente se aprende mais com os erros do que com os acertos. E, de fato, um dos achados cruciais que parece explicar por que alguns estudantes aprendem mais rápido que outros é justamente porque eles respondem mais ativamente aos erros. E isso foi mostrado nesse estudo que analisou padrões de ativação elétrica cerebral em resposta a sinais de erro em estudantes de aprendizagem lenta versus os estudantes de aprendizagem rápida. Olha a diferença impressionante disso aqui. E pensando justamente nisso, foi que eu desenvolvi o método UBA, que eu aprendi aqui na Universidade de Buenos Aires. Como aqui as aulas não são que nem no Brasil, né? Que tem professores para te explicar a matéria. Os alunos chegam aqui na classe já com o conhecimento para aquela aula, e não o contrário. Ou seja, eles não vão te ensinar a parte teórica lá. Na verdade, eles vão tirar sua dúvida para os conteúdos que você já estudou durante aquela semana. E aqui ninguém está preocupado se você vai vir com uma pergunta boba ou com uma pergunta mais rebuscada, mais pertinente. Eles estão mais preocupados em fazer você responder a sua própria pergunta, mesmo que esteja errado. Aliás, na maioria das vezes, é melhor que esteja errado mesmo. O melhor é que você desenvolva um raciocínio que você possa defender sua tese daquilo que você mesmo está explicando. É isso que vai fazer você aprender com consistência. E dentro da sua pergunta é que ele vai te direcionar para os pontos mais específicos que ele percebe que está mais obscuro para você ou os pontos que estão equivocados dentro da sua pergunta, para você mesmo se indagar. O que eu acabei de explicar faz sentido? É isso que vai fazer você evoluir sabendo a matéria. E, obviamente, aqui eu não vou abordar só esse estudo específico no nosso módulo exclusivo de neurociência. Eu vou criar um sistema de estudo que é baseado em ciência, ou seja, cientificamente comprovado, que ele vai elevar a sua capacidade de compreensão de uma maneira que você nunca viu. E para isso, a gente vai ter um módulo inteiro onde eu vou te explicar os 10 comportamentos mais importantes que 200 anos de pesquisa em neurociência deixaram pra gente como presente. Agora, voltando aqui, ainda nessa fase aquecendo os motores, você vai conhecer o método redação que cabe na mão, que tem o potencial de te levar de uma nota medíocre para uma nota muito alta com relativamente pouco esforço. Dá uma olhada nas notas que eu tirei em redação quando eu fiz o Enem em 2009 e 2012, antes de começar o canal Nerd e antes de criar o método GPS do Enem. Dá pra ver claramente que eu não nasci um bom escritor de redações, né? Eu não tinha nenhuma aptidão natural ou dom. Agora dá uma olhada em quanto eu tirei no Enem 2020. Ou seja, eu que tinha tirado 600 e pouco ali, nunca tive facilidade de escrever redações, eu tive que arrumar um jeito de tirar uma nota alta na redação.
eu passei quase um ano sofrendo com cada redação que eu fazia. Eu não gostava, era uma tortura para mim, eu não conseguia destravar. Mas, depois de muito sofrimento, eu consegui desenvolver um método que você vai aprender em poucas horas dentro do nosso curso. E ainda tem gente que fala, atalhos não existem. O melhor vem agora. Eu estudei profundamente cada página do manual do corretor do Enem para saber exatamente o que aumenta ou diminui a sua pontuação na redação. Certamente você já deve ter notado que eu dou muita importância em conhecer as regras do jogo, né? Inclusive, para facilitar a sua vida, eu documentei as principais dúvidas sobre a correção da redação e eu fiz questão de pegar as respostas diretamente da fonte, que é o manual do corretor, né? Para você não achar que eu tirei essas respostas do sovaco. Uma das coisas mais interessantes que eu descobri foi que os repertórios socioculturais não valem tanto ponto assim quanto a gente imagina. E eles também não precisam ser diferentões, criativos ou nada do tipo. Então, como eu já tinha conseguido excelentes resultados e várias aprovações para medicina, eu decidi fazer um teste. Independente do tema que viesse no próximo ano, eu me propus a não usar nenhum repertório na tradução, a usar os mesmos argumentos e repertórios nos desenvolvimentos e a mesma proposta de intervenção que eu já tinha usado no ano anterior. O meu pensamento era que, independente se o tema fosse sobre cinema, saúde, política, indígenas, etc., eu iria fazer uma redação da mesma forma. O tema do ano anterior tinha sido o estigma associado às doenças mentais da sociedade. Quando eu abri a prova daquele outro ano, eu vi que o tema era invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, ou seja, nada a ver com o ano anterior. Cara, eu confesso pra você que eu fiquei com medo de fazer o teste lá na hora da prova, hein? Deu vontade de desistir, né? Seria um teste meio kamikaze, né? Mas eu não tinha muito a perder. Pelo contrário, se o teste desse certo, eu ia poder ensiná-lo para todos os meus alunos. Então, eu tomei coragem, segui o meu plano inicial e cheguei nos 960 pontos. Depois disso, eu e outros alunos tiramos notas acima dos 900 pontos em redação com esse método, sem ter aquela preocupação de qual vai ser o próximo tema. E por que esse nome, redação que cabe na mão? Eu acho que você já sacou. A quantidade de argumentos e repertórios que você vai ter que aprender dá para contar nos dedos de uma mão. Talvez 2 mãos, se você for mais preciosista, né? Aí, somando com uma estratégia eficiente e com a nossa orientação, você já pode conseguir uma nota acima dos 900 pontos. Beleza, já estamos quase no final aqui do vídeo e agora a nossa conversa vai ser sobre o sprint máximo. Eu não sei se você já estudou isso, mas os cientistas afirmam que existem somente 4 forças fundamentais na natureza. A força gravitacional, a eletromagnética, a força forte e a força fraca. Eu descobri que existe uma 5ª força, que é a data da prova do Enem. Quanto mais próximo a gente está dessa data, mais desesperados os alunos ficam e, consequentemente, eles estudam mais, eles agem mais, eles se preparam mais. Essa força também atua aqui dentro do GPS. Quando o Enem estiver chegando, mesmo que você esteja na fase novato numa disciplina, ou na fase aventureiro em outra disciplina, você vai precisar se preparar para a prova. Não tem escapatória. Eu posso afirmar para você, a data do Enem é uma força mais forte do que a tal força forte. Agora presta atenção aqui. O primeiro método do sprint máximo é o método da corrida de rua. Você já deve ter ouvido milhares de vezes que você tem 3 minutos para fazer cada questão do Enem. Porém, uma coisa extremamente evidente, mas que eu nunca vi um método para resolver esse problema específico, é que você não pode levar relógio no dia do Enem, né? Ou seja, eu não tenho como saber com precisão se eu gastei 2, 3, 5 ou 10 minutos para fazer uma determinada questão. Tá aí, mais um óbvio ignorado. Se você já fez o Enem, eu tenho certeza que você passou por isso. E como é que a gente resolve isso? Cara, esse é o primeiro vídeo na internet que eu vou falar sobre isso, hein? Então presta muita atenção que isso vale ouro. A gente resolve utilizando o método da corrida de rua para a administração do tempo. Vou resumir aqui para você. Quem corre não fica medindo se correu com uma velocidade de 9,1 ou 9,2 km por hora, por exemplo. Isso é muito abstrato, né? A grande sacada é inverter as unidades. Ou seja, em vez de distância pelo tempo, eles usam o tempo para cada 1 km. Tipo assim, em um dia eu corri 1 km em 6 minutos. No outro dia, eu corri o mesmo 1 km em 5 minutos e 50 segundos. Eu tenho uma ideia muito precisa que eu fui 10 segundos mais rápido para percorrer o mesmo 1 km. Voltando para o Enem, eu tive essa mesma sacada.
A única métrica que a gente tem no Enem são os horários lá no quadro negro que o fiscal apaga a cada meia hora. Então, em vez de pensar em minutos para cada questão, eu inverti. Quantas questões eu tenho que fazer a cada meia hora? No dia 2, que é mais fácil porque não tem redação, eu tenho que fazer 10 questões a cada meia hora. E ainda me sobram 30 minutos para preencher o gabarito. Se passou meia hora e eu só fiz 5 questões, eu sei com certeza que eu estou atrasado. Eu não preciso depender de feeling, de intuição, de experiência ou qualquer coisa do tipo. E, sabendo que eu estou atrasado, eu planejo com muito mais assertividade quais devem ser os meus próximos passos. É mais raro, mas pode acontecer o contrário também. Se passou meia hora e eu já fiz 15 questões, eu sei, novamente, né? Com certeza que eu estou indo muito rápido. Então, na próxima meia hora, eu posso ler as questões com mais calma, posso tentar revisar as questões que eu já fiz, posso ver se eu não caí em alguma pegadinha, posso analisar melhor quais questões são fáceis, médias ou difíceis. E, por causa do TRI, eu vou focar muito mais nas fáceis e médias, né? Eu não falei do dia 1 porque ele é mais complexo para explicar aqui nesse vídeo. Mas nós temos a estratégia bem definida para esse dia também. Inclusive, nós temos 2 estratégias. Uma estratégia mais simples e uma mais avançada. Essa estratégia mais avançada, como o próprio nome já diz, é só para quem está bem avançado. Ela é mais complexa, mas ela pode trazer muito mais resultado. Uma consequência direta desse método de administração do tempo está relacionada com o TRI. Como eu sei com clareza se eu estou atrasado ou não, eu consigo estimar melhor quantas questões eu preciso pular para me adequar ao tempo. E, obviamente, por causa do TRI, eu vou pular as questões mais difíceis, né? Para priorizar as questões fáceis e médias. E, como você já aprendeu nesse vídeo, isso pode ter um impacto gigantesco na sua nota. Além disso, eu desenvolvi o método pulo previsível, que eu não vou explicar todos os detalhes aqui por causa do tempo, mas ele te ajuda a prever, daí o nome, né, pulo previsível, quantas questões você tem que pular no dia da prova, de acordo com os resultados que você teve nos simulados. Por exemplo, se num simulado você acertou 31 das 45 questões de matemática, a previsão é que você pule umas 3 questões difíceis a cada bloco de 10 questões. Se der tempo, você faz elas no final. Se não der tempo, você vai ter pulado as questões mais difíceis da prova e isso não vai prejudicar tanto o seu TRI. A lógica é bem simples, mas dentro do curso eu vou te explicar com detalhes e com vários exemplos como você pode usar esse método na prática, tanto para o dia 1 quanto para o dia 2. O último método do sprint máximo é a revisão pente fino nos erros. Como eu te falei na etapa para definir a sua localização atual, após cada simulado você vai fazer uma ressonância magnética dos erros. Fazendo isso, automaticamente você estará criando um banco de questões só com seus erros. E nessas questões tem muito ouro de aluvião personalizado para você. Uma vez por mês você volta nas questões desse banco de dados para ver se você conseguiu resolver os seus problemas nas mais diversas dimensões. Lá com a teoria, se você caiu numa pegadinha, se não entendeu o enunciado e por aí vai. Porém, quando a data do Enem estiver se aproximando, você precisa fazer um pente fino de todas as questões que você já teve problema durante o ano inteiro. Essa revisão vai trazer para sua memória de curto prazo os mais diversos pontos que você teve dificuldade durante toda a sua preparação. E você vai chegar no dia da prova com muita informação viva na sua mente. O GPS do Enem já tem muitas aulas gravadas e isso te permite ir no ritmo mais rápido quando você está estudando sozinho. Mas, além dessas aulas, nós temos encontros ao vivo semanais para tirar as principais dúvidas dos alunos relacionadas a cada uma das 5 dimensões: teoria, questões, habilidades e competências, habilidade de fazer prova e neurociência. Além das dúvidas sobre a nossa metodologia em si. Nós sabemos que as pessoas têm dificuldade para manter motivação e disciplina durante o ano inteiro. Por isso, o nosso maior foco é na sua implementação. Quantos livros você já comprou e não leu? Quantos cursos você já comprou e não finalizou? Quantas dietas você já começou e não levou adiante? Pois é, aqui a gente não vai te dar somente um mapa do caminho e deixar você se virar sozinho. A gente também não vai se contentar em te dar um GPS que vai calcular a melhor rota para você. Durante toda a sua preparação, nós vamos pegar na sua mão e te chacoalhar se for preciso, para que você não apenas estude, mas estude com a constância necessária para a sua aprovação. Você pode estar se perguntando, o que você quer dizer com pegar na mão e chacoalhar? Além das aulas ao vivo, nós vamos fazer desafios com recompensas
que vão te ajudar a manter a consistência de estudo ao longo do tempo. A resolução GPS é um exemplo de recompensa que você pode ter para esses desafios. Sabe aquela hora de resolver questões que você não sabe nem por onde começar? Ou naquela videoaula que você não entende bolhufas do que o professor está dizendo e você não encontra ninguém para te explicar de um jeito que você realmente vai entender? Pois é, eu pensei nisso também. Eu desenvolvi a resolução GPS, em que eu resolvo questões junto de algum aluno, buscando entender o real motivo do seu erro, perceber a razão da sua dificuldade e analisar de fato o porquê que ele está com aquela dúvida. É nessa hora que eu utilizo os mais de 12 anos que eu tenho como perito criminal para investigar a fundo quais são os verdadeiros problemas do aluno e as causas desses contratempos. Depois, eu explico a solução de quantas formas forem necessárias até resolver definitivamente aquele obstáculo. Dá uma olhada no que os alunos falam. Parabéns! Vi 3 vídeos de professores famosos explicando isso e só consegui realmente entender com o seu. Obrigado! Valeu, irmão! Quase 2 da matina, altos professores extremamente conhecidos resolvendo essa questão e eu viajando completamente. Assisti aqui e entendi rapidão. Top demais! Nossa, perfeito! O único canal no YouTube que fez, de fato, uma resolução produtiva. Muito obrigado! Explicou melhor que os professores famosos do YouTube. E tem mais um monte de comentários iguais a esses. Além disso tudo, dá uma olhada nisso aqui que a gente desenvolveu. Eu não estava exagerando quando eu te apresentei o David Freitas. Olha só, ele treinou uma inteligência artificial somente com as nossas metodologias para você poder tirar suas dúvidas de uma forma muito mais rápida e eficiente. Ou seja, você vai ter um chat GPT personalizado para te ajudar a ter um GPS cada vez mais preciso e mais funcional, encurtando ainda mais o seu caminho até a aprovação. Nesse momento, você está muito perto de dar um grande passo em direção dos seus objetivos. O curso que você sempre quis, na universidade dos seus sonhos, trazendo orgulho para você e para sua família. Imagine a tranquilidade de não se preocupar com as mensalidades da faculdade. Imagine o pensamento das pessoas ao seu respeito, sabendo que você é aluno de um curso concorrido em uma universidade federal. Imagine a confiança que você vai ter em você mesmo para o resto da sua vida por ter conquistado esse objetivo. Tudo isso está no seu alcance agora, mas entre você e esse sonho existe uma barreira invisível, mas muito poderosa. Você está aqui, o seu sonho está aqui, e aqui no meio existe o medo. Ah, mas eu tenho medo de não conseguir. Se você paralisa por causa do medo, não vai conseguir alcançar o seu sonho. Se você não tentar, já é certeza que você não vai conseguir, né? O medo pode ser paralisante, mas é também um desafio que você precisa enfrentar. Medo de ficar perdido. Como eu te expliquei nesse vídeo, o GPS foi pensado justamente para você nunca ficar perdido. Mas se você ainda assim ficar perdido, a gente tem os encontros ao vivo, semanais, para te ajudar. Muita gente acha que não é inteligente, ou que não é capaz, ou já se frustrou em outras oportunidades. Se esse for seu caso, com toda sinceridade aqui, eu acho que você não poderia estar em um lugar melhor. O lema da nossa empresa é: todo mundo aprende aqui. Para tudo que você fizer na vida, você precisa ter aporte, que é dedicação, né? E tempo. Então, a gente acredita que todo mundo é capaz de aprender desde que estude da maneira correta e que pague o preço, né? Horas de bunda na cadeira. Isso está no nosso DNA, desde que eu comecei a ajudar minha esposa. Então, além de buscar a sua aprovação, você vai ter a possibilidade de quebrar essa limitação. E isso vai trazer uma melhora em inúmeros aspectos durante toda a sua vida. Eu quero fazer um exercício rápido aqui com você. Nós não vendemos nenhum dos nossos módulos separadamente. E por isso eu não vou ficar estimando valores aqui para cada uma das partes do nosso curso. Quem vai fazer isso é você. Vamos lá? Quanto vale melhorar sua capacidade de aprender de uma forma extremamente eficiente com o módulo de neurociência do David Freitas, que vai servir não somente para o Enem, mas que você vai poder usar para o resto da sua vida, na faculdade, em concurso público, em prova para residência médica e por aí vai. Quanto vale um método de redação que você vai aprender em poucas horas e que pode te levar notas altíssimas com relativamente pouco esforço, te dando muito mais tempo para se dedicar nas outras áreas do Enem? Além disso, quanto vale não se preocupar um minuto sequer para tentar adivinhar qual que vai ser o próximo tema da redação? Quanto valem 7 resoluções ao vivo completas? 7 vezes o dia 1, 7 vezes o dia 2, do início
até o fim da prova de alguém que acertou 90% das questões no último Enem e que já tirou 980 na redação? Quanto vale saber exatamente o que você precisa fazer em cada passo de um planejamento minucioso que mapeia sua trajetória até a aprovação, elaborado por alguém que já passou para a medicina 6 vezes nos últimos 3 anos e que sabe o caminho, tanto como quem percorreu esse trajeto de fato, como quem ajuda pessoas a conquistarem esse objetivo. Quanto vale ter encontros semanais para tirar dúvidas diretamente comigo sobre qualquer assunto relacionado com o Enem? Quanto vale você ter acesso a aulões de teorias específicos para o Enem, que vão te dar uma base extremamente sólida e, consequentemente, melhorar muito a sua coerência no TRI? Quanto vale ter resoluções GPS diretamente comigo? Quanto vale ter um método passo a passo para você aplicar lá no dia do Enem, que te permite administrar o tempo de forma absurdamente eficaz e ainda melhorar a sua coerência no TRI? Quanto vale ter chat GPTs customizados para tirar suas dúvidas relacionadas aos nossos métodos? Resumindo, imagine que a sua aprovação é uma praia e que você está perdido num oceano de informações. Quanto vale você não apenas receber um GPS com as coordenadas para chegar até lá, mas também um navio liderado por um capitão com bastante experiência e que já fez essa viagem com sucesso várias vezes? É isso que estamos oferecendo aqui para você. Uma super ferramenta que é o nosso navio, que será capitaneado por mim, uma pessoa que vive o Enem há quase uma década, que já teve várias aprovações para medicina e que já ajudou dezenas de alunos a conseguirem as suas aprovações também. Beleza, mas quanto que custa o GPS do Enem? O GPS custa R$ 497. Cara, dá menos de R$ 50 por mês se você quiser parcelar. Isso mesmo, chega a ser ridículo, né? Mas é porque, como eu te falei na parte da minha história, nós estamos trazendo um método para o online agora. E eu quero formar um time muito bom para a nossa comunidade. Eu não quero perder gente boa no começo por causa do valor. Ou seja, você vai ter acesso por 1 ano a uma metodologia que vai encurtar muito o caminho até a sua aprovação e vai ter acesso a tudo mais que eu te falei nesse vídeo por R$ 497. Em vez de pagar um cursinho presencial que custa em média de 20 a 30 mil reais por ano, que não tem um plano personalizado para você, que não leva em consideração a sua localização atual, que não te dá uma visão geral no início dos seus estudos, que não foca apenas em questões do Enem, que não dá a ênfase necessária na habilidade de fazer provas e que tem professores que, embora sejam especialistas nas suas áreas e sejam muito bons em ensinar aqueles conteúdos, muito provavelmente nunca fizeram o Enem inteiro, valendo, e não entendem a prova de uma forma global, né? Da maneira que é necessária para você ser aprovado. Cara, lembra sempre do seu porquê. Você quer entrar numa universidade de ponta. Você quer ser motivo de orgulho para sua família e para você mesmo. Você quer ser conhecido como o cara que estuda na UF. Você quer se sentir mais inteligente e capaz. Você quer ser um profissional foda. E para você que ainda tá pensando, ainda tá meio com medo, meio com dúvida, eu quero te dar uma ótima notícia. O prazo para garantia legal dos produtos digitais no Brasil é de 7 dias. Aqui no GPS do Enem, a gente te dá 30 dias de garantia incondicional. Se você se arrepender da compra dentro de 1 mês, por qualquer motivo que seja, você pode pedir 100% do seu dinheiro de volta, sem precisar dar nenhuma explicação. Então, se você quer encontrar qual é o melhor caminho, partindo do ponto onde você está hoje, até a aprovação no curso dos seus sonhos, e ter todos os benefícios que essa aprovação vai trazer para a sua vida, eu vou te convidar para clicar no link que está aqui embaixo e fazer a sua inscrição agora mesmo. Assim que você fizer isso, você vai ter acesso imediato ao GPS do Enem e vai receber as instruções para ter acesso ao nosso banco de questões. Como eu te falei, o GPS do Enem custa R$ 497 e se você quiser, pode parcelar em até 12 vezes de R$ 48,42. Então é isso. Eu espero que você tome essa decisão, espero que você dê esse importante passo na sua preparação. Entre no curso agora mesmo, não deixe para amanhã não, cara. Quanto antes você iniciar a sua preparação, mais à frente da concorrência você vai estar. Te aguardo do lado de cá.